Nesta semana, na novela mexicana Meu Coração é Teu, Diego e Nicolas recebem alta do hospital e vão para casa. Edith revela a Nando que está apaixonada por ele e Nando acredita sentir algo pela sinistra. Isabela envenena o cachorro Sete e ele quase vai de arrasta. E mais, Alicia e Pablo se beijam e acabam ficando presos devido ao aparelho. Confiram tudo isso e muito mais, com todos os detalhes, no resumo semanal de 25 a 29 de maio de 2026. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Alicia e Pablo ficam chateados por não poderem viver seu amor. Ana pergunta o motivo. Fernando pede que a babá não se intrometa. Fernando diz a Alicia que sabe que ela já é uma mocinha e que é normal jovens se conhecerem pela internet, mas ambos mentiram e enganaram um ao outro e as coisas já não começaram bem. Fernando pede que eles repensem bem isso. Alicia se entristece e pede ajuda de Ana. Ana pede que eles esperem, pois falará com Fernando. Henrique comenta com Isabela que está cheio de trabalho e precisa superar Fernando. Isabela comenta que Fernando está cheio de preocupações com todas as tragédias que o aconteceram. Henrique relata que isso não é o suficiente e Fernando merece sofrer dolorosamente e agonizar. Isabela diz que precisam relaxar para pensarem melhor. Isabela o chama para irem para casa, relaxar, tomar um banho e depois voltarem para o escritório. Alex e Guile comentam com Sebastião e Luz que a polícia veio à mansão e deixaram aquelas algemas. Sebastião fala que aquelas algemas unem duas pessoas e podem prender uma à outra. Alex e Guile revelam que não encontraram a chave. Luz pergunta para que eles querem usar a algema. Eles falam que para brincar de polícia e ladrão. Luz sugere de prenderem Ana com Fernando. Fernando chega ao quarto e eles disfarçam. Luz pede que o pai a leve para o quarto de tarefas. Fanny conversa com Maristela e descobre que a menina foi expulsa de casa por ter engravidado cedo de um colega da escola. Maristela revela que o homem a engravidou e depois desapareceu de sua vida. Fanny lamenta por ela ter engravidado tão cedo e ainda por cima de um cara mais velho. Ana passa seu número de telefone para Pablo, para ficarem em contato. Pablo se despede de Alicia e acaba dando um beijo na boca dela. Ela fica incrédula. Ana fica surpresa e pergunta o que aconteceu. Alicia dá a entender que ele beijou sua boca. Ana e Alicia comemoram. Enquanto desabafa sobre sua vida, Maristela acaba chorando. Ela diz a Fanny que gostaria de ser médica assim que crescer, para ajudar garotas como ela. Fanny a elogia e diz que tem certeza que ela conseguirá tudo o que se propuser a fazer. Leon vai à mansão Lascurã. Bruno fala que Fanny não está em casa nesse momento. Leon diz que tem urgência em falar com Fernando. Lenin busca Fanny e sai com a maravilhosa. Nando fala para o tio que por mais que ame Helena, às vezes ela é muito impulsiva e ela pode acabar cometendo bobagens. Por isso, está tentando compreender o incompreensível e sendo racional. Nando fala sobre a irracionalidade do amor e dá todas as variáveis possíveis, mas comenta que o desconhecido o apavora. Diego diz ao sobrinho que se ele não é feliz, pode resolver isso agora mesmo, antes que as coisas piorem. Diego fala que foi responsável por tudo o que aconteceu, mas aprendeu em tudo isso que por ter se cegado, quase se matou. Alicia liga para Isabela e fala que seu pai não lhe deixa ver o Pablo. Isabela comenta que Fernando está a tratando igual. Isabela aconselha Alicia a se rebelar contra Fernando e passar a encontrar Pablo às escondidas. Alicia pede que Isabela venha mais vezes, pois precisa falar com ela. Após a ligação, Isabela diz a Henrique que a Alicia a adora e também adora colocar a menina contra Fernando. Isabela convida Henrique para irem ao restaurante que ele tanto gosta. Henrique não entende o motivo dela querer ajudá-lo. Ela fala que não pode permitir que ele caia, pois ele é seu único aliado, seu único cúmplice. Isabela quebra a quarta parede e nos avisa baixinho que Henrique é pai do seu filho. Fernando comenta com Leon que sente falta do trabalho, que a vida tranquila o desespera um pouco.
Leon conta ao sogro que Henrique o demitiu da empresa. Lenin e Fanny andam juntos. Fanny elogia como ele age ali. Fanny cumprimenta a senhora Érica. Lenin diz que Fanny conheceu Maristela. Fanny diz que é duro imaginar que Maristela tem a mesma idade que sua irmã e já está grávida. Érica comenta que há casos piores. Érica diz que Fanny pode ajudar vindo ali. Lenin diz que pode trazer Fanny ali. Érica agradece. Fernando diz a Leon que tem muitos conhecidos na empresa e pode colocá-lo em outro cargo. Leon decide ir embora, pois Fanny ainda não chegou. Lenin, Edith e Fanny estão voltando para casa de ônibus. Lenin diz a Fanny que a casa das Mercedes só pode abrigar no máximo 50 crianças. Edith diz que muitas meninas moram na rua por não terem outro lugar para ficar. Fernando conhece Edna. Edna fala que fez um teste na cozinha e teve boa pontuação na sua comida. Fernando decide contratar Edna. Ela agradece e quase o abraça. Já pela noite, Fernando e Ana chegam ao hospital. Ana comenta com Fernando que se ele proibir a Alicia, será pior, pois ela gosta do rapaz. Ele fala que a Alicia tem só 15 anos e é sua menina. Ana percebe que ele está com ciúmes. Isabela visita a Alicia e decide ajudá-la. Fernando e Ana veem Nicolas. Fernando quer que o pai continue sendo supervisionado, mas por eles e não por enfermeiros ou desconhecidos. Fanny liga para Leon e ele decide ir vê-la. Edith observa Fanny. Isabela diz a Alicia que tem ficado com fome o dia todo. Alicia decide levá-la à cozinha para comer. Isabela reencontra Fanny e Edith. Isabela diz que Alicia pediu que ela viesse. Alicia confirma. Isabela provoca Fanny e Edith. Fernando e Ana chegam em casa. Ana pede que Fernando controle esses ciúmes. Isabela e Alicia descem. Isabela cumprimenta Fernando e diz que precisam falar da menina, urgentemente. Fernando se nega a falar com ela sobre sua filha. Alicia se estressa. Isabela não consegue falar com o ex-marido. Fernando chama Ana para irem à biblioteca. Isabela se incomoda. Fernando diz a Ana que seu pai tinha razão e não conseguirá tirar Isabela de cima dele nunca. Ana concorda e fala que Isabela será a mãe do filho dele. O plano das crianças entra em ação. Eles fingem que vão tirar uma foto de Fernando e Ana, mas Sebastião acaba os prendendo na algema. Fernando e Ana ficam passados. As crianças correm e os deixam presos. Na cozinha, Isabela pede que Bruno lhe dê bolo ou chocolate. Bruno procura na geladeira. Isabela diz a Alicia que pode convidar ela e Pablo para irem à sua casa. Alicia agradece. Bruno dá um chocolate para Isabela. Isabela sente desejos e pede que ele prepare algo de comer para ela. Fernando e Ana se estressam com as crianças. Eles não pretendem tirar a algema do casal. Fanny descobre o que ocorreu e ri da situação. Edith fala com Nando e pergunta se ele está fugindo do caos. Ele confirma que sim. Os dois falam sobre as coisas que têm em comum por serem estranhos, excluídos, com poucos ou quase nenhum amigo. Fernando exige que as crianças deem a chave para ele tirar a algema. Os gêmeos dizem que não têm a chave. Dorival saboreia uns petiscos, enquanto Diana faz massagem nele. Yolanda liga para o barrigudo, mas ele não atende a baixinha. Isabela estranha e pergunta a Bruno o que ocorreu com Manuela. Bruno revela que ela foi embora e os deixou. Alice e Isabela combinam de se verem amanhã. Fernando e Ana tentam negociar com as crianças, mas eles decidem deixá-los presos, pois não têm as chaves. Fernando liga para a polícia, mas ninguém os atende. Ana manda mensagem para Fanny, dizendo que precisa ir para a boate Chicago e não sabe o que fazer. Diego está disposto a se recuperar e curar suas mãos. Ana e Fernando decidem ir à polícia para que sejam soltos. Eles cumprimentam Leon novamente. Ana fala que ficaram presos. Ana pede para irem à cozinha comer alguma coisa. Leon revê Fanny e a beija. Fanny pede perdão por não tê-lo atendido. Ela fala que Edith lhe levou num lugar que se sentiu impactada. Fanny fala que é um lugar onde várias meninas vivem, em situações terríveis. Leon elogia o grande coração de Fanny e diz que por isso a ama cada vez mais.
Dorival liga para Johnny e pergunta onde raios Ana está. Leon presenteia Fanny com o desenho que fez da moça. Eles relembram momentos que passaram juntos, desde que se conheceram. Em seguida, eles se beijam apaixonadamente. Ana e Fernando tentam se soltar, usando alicate e chave de fenda, mas não conseguem. Enquanto isso, Bruno segue tentando ligar para a polícia. Ana recebe uma ligação de Johnny. Johnny pergunta onde ela está e a avisa que Dorival está a procurando, igual um louco. Ana revela que está com problemas. Johnny diz que Dorival ameaçou revelar o segredo dela para Fernando, caso ela não apareça. Ana conversa com muito cuidado para que Fernando não a descubra. Os gêmeos e Luz flagram Leon e Fanny se beijando. Eles dizem que vão jantar. Leon se despede de Fanny e vai embora. Isabela diz a Henrique que seu plano deu muito certo e que a tonta da Alicia está feliz com ela. Isabela diz que pode conseguir informações com a pirralha e agora terá um pretexto de aparecer na mansão. Henrique comenta com a loirinha que não quer se parecer com Fernando, mas sim ser melhor que ele. Depois de muito tempo, Ana e Fernando conseguem se soltar das algemas e comemoram. As crianças sofrem por eles terem se libertado. Fernando decide levar Ana para casa dela. E Yolanda decide beber uma com a empregada para distrair a cabeça. Ana dá um pretexto a Fernando e diz que pode ir sozinha de táxi. Ele insiste em levá-la. Fanny diz que ajudará Ana a pedir o táxi. Ana comenta com Fanny que sente que não conseguirá manter seu segredo por muito tempo. Ana diz que quando o pai dela souber, nem sabe o que fará. Henrique decide beber com Isabela e prepara uma tequila. Isabela comenta com Henrique que ele nunca se apaixonará, pois sempre pensa que o amor atrapalha tudo. Henrique critica a pele de Isabela. Isabela se olha no espelho e se incomoda. Ana chega a Chicago. Ela explica para Dorival que teve dias difíceis e que não foi sua intenção ficar mal. Ela fala que Diego sofreu um acidente e quase se matou. Dorival reclama por ela ter chegado tão tarde. Ana revela que ficou algemada e por isso demorou. Dorival segue a ameaçando, mas Ana diz que está se comportando muito bem. Fanny conta para o pai o lugar que conheceu com Edith e Lenin. Ela fala sobre Maristela, uma jovem que engravidou aos 15 anos. Fernando fica surpreso e tocado com o assunto. Fernando diz que se preocupa com essas meninas, mas suas filhas o preocupa mais. Diana decide falar com Ana, mas Ana a afasta por ela ter estado próxima de Dorival nos últimos dias. Ana fala que está decepcionada com ela. Diana revela que está com Dorival para descobrir os podres dele e os negócios ilícitos. Diana comenta que Dorival alugou um apartamento para Isabela. Na manhã seguinte, Johnny leva os gêmeos para se distraírem e brincarem. Sebastião também os acompanha. Maurício vê os desenhos que o pai fez para Fanny e elogia. Na mansão, todos tomam café da manhã. Ana pergunta quem teve a ideia das algemas. Luz fala que queriam que ela e seu pai ficassem presos. Os gêmeos pedem que ela não brigue com eles. Ana fala que deu trabalho para tirar as algemas, já que estavam sem a chave. Fernando chega para tomar café com todos. Fernando diz que vai conhecer o irmãozinho deles. Natália visita Diego e ele segue na mesma, mas está se recuperando aos poucos e só suas mãos estão danificadas. Diego revela a Natália que ela falou dormindo a noite toda e mencionou o pai várias vezes. Ana diz às crianças que hoje Nicolas sairá do hospital e podem preparar uma surpresa de boas-vindas para ele. Isabela faz um ultrassom do seu bebê. Fernando a acompanha e vê o bebê. Fernando descobre que seu filho é menino. Edna assume a cozinha e Johnny a ajuda a guardar as verduras. Ana encontra uma barata enorme saindo da geladeira e quase sofre um infarto. Todos se assustam. Na escola, Lenin, gostosudo, segue cada vez mais próximo de Fanny. Ele dá outro livro de feminismo para a moça. Ele diz que sabe que ela gostará do livro. Lenin quase beija Fanny, mas Leon chega ali para atrapalhar o momento e chama a namorada.
Fanny pergunta o que ele faz ali. Leon tem uma crise e um ataque de ciúmes. Lenin se apresenta e provoca Leon. Edith diz que aquele é o namorado da Fanny. Leon discute com Fanny. Fanny fala que Lenin é apenas seu amigo da escola. Leon briga com ela por ela aceitar presentes de outro cara. Fanny pede perdão, mas fala que Lenin é apenas seu amigo. Os dois se despedem, mas ficam meio brigados e fica um clima estranho entre eles. Na mansão, Ana tenta matar a barata, mas ela foge e corre por toda a casa. Henrique sente falta do pai e fala sobre ele com Beatriz. Beatriz pergunta se ele não gostaria de ser pai. Ele fica a pensar. Fernando decide tirar uma foto do ultrassom. Yolanda fala sobre os traços do bebê. Fernando não acha ele muito parecido com o bebê. Isabela conta a Fernando que convidou Alicia para comer em sua casa. Fernando se estressa e fala que Alicia estava encantada com ela por razões diferentes. Isabela fica magoada por Fernando achá-la uma má influência para Alicia. Isabela visita Diego e tenta cumprimentá-lo, mas esquece que ele não pode mexer as mãos. Diego apresenta Natália para Isabela. Fernando diz que continua preocupado com ele. Diego diz que tudo sairá bem. Na faculdade, a professora comunica aos alunos que na próxima semana terá uma prova. Lenin está cada vez mais apaixonado por Fanny e não cansa de olhá-la. Fanny se estressa. Edith vai até a amiga e pergunta se Leon se enojou. Fanny diz que sim, e que ele teve um surto de ciúmes. Edith pergunta se ela irá ao abrigo das Mercedes. Fanny avisa que sim. Leon caminha na rua, triste, por ter brigado com a namorada. Nicolas visita Diego e torce para tudo correr bem na operação. Fernando também fala que rezará pelo irmão e que o ama. Ana dá a bênção a Diego. Laura encontra Leon, perto da faculdade. Ele diz que veio falar com sua mãe. Laura pergunta se ele disse para Fanny que ela esteve no escritório de Henrique outro dia. Ele diz que não. Laura o convida para tomar um café. Ele fala que ajudará sua mãe e daqui a pouco a vê. Laura pensa em roubar Leon de Fanny. Fanny e Edith vão de ônibus para a casa das Mercedes. Durante o caminho, Fanny fala sobre outras brigas que teve com Leon. Edith descobre que Henrique tentou abusar de Fanny. Edith fica sensível, chora e acaba revelando à amiga que foi estuprada. Fanny a abraça e a consola. Diego está sendo operado e Fernando mergulha num mar de pensamentos. Ana leva um chá para ele. Fernando fala que será uma operação complicada e que as mãos são muito sensíveis. Ana pergunta sobre o bebê dele. Fernando mostra a foto do ultrassom para Ana. Ana fica emocionada ao ver o bebê. Fernando diz que será um menino. Ana o parabeniza. Isabela chama a mãe de imprudente por ela ter dito a Fernando que o bebê não se parece com ele. Yolanda diz à filha que ela está engordando cada vez mais e está cheia de manchas. Edith e Fanny veem alguns bebês na casa das Mercedes. Laura fala com Leon e revela que fez amor com Henrique e que graças a ele conseguiu estudar ali. Leon diz que esse cara é doente e que queria pegar Fanny também. Laura fala que se sente envergonhada e se acha uma estúpida. Ana sonha com Fernando e se lembra do momento que ele disse que meu coração é teu. Fernando flagra Ana dormindo e sonhando. Fernando acorda Ana. Fernando pergunta o que ela sentiu com o beijo que ele deu nela na cadeia, pois achou lindo. Ana fala que não é o momento de falarem disso. Fanny e Edith brincam com os bebês. Edith revela a Fanny que foi abusada aos 15 anos. Fanny se sente mal e fala o quanto lamenta. Edith diz que por isso é assim. Bruno descobre que Manuela não viajou para a cidade, que estava a caminho e que está meditando. Manuela medita com algumas pessoas para acalmar a mente, o corpo e o coração. Isabela chega à mansão e é mordida por Sete. Ela escandaliza. Maristela chora por sua amiga ter ido embora. Lenin diz que não acontecerá nada e que ela tem muitos amigos ali. Fanny cumprimenta a moça. Lenin diz que Cláudia foi embora do abrigo, pois completou a maioridade. Bruno decide atender Isabela e cuidar do machucado dela. Soledade fala para Beto que passou vários anos na prisão e quando saiu, sua filha já era uma senhorita, mas o orfanato já não existia.
Soledade comenta que depois de muito batalhar, soube que houve um incêndio no orfanato e não conseguiu mais dados de sua filha e nenhuma foto. As crianças chegam da escola e descobrem que Sete mordeu Isabela. Alicia diz a Isabela que vai se trocar para saírem juntas. Isabela diz que o plano está funcionando muito bem e pede que ela vá se trocar e que fique lindíssima. Isabela diz para todos nós que mordê-la foi o pior erro da vida de Sete e que se as crianças adoram tanto a besta, matará o cachorro maldito. Alicia comunica a Ana que Isabela a levará a um lugar muito elegante. Ana acredita que ela irá se encontrar com Pablo. Fanny presenteia Maristela com um aparelho de música. Lenin descobre que Edith já foi embora. Fanny fala que ajudará Maristela a encontrar a amiga dela. Alicia chega à casa de Isabela. Isabela pede que ela não fique nervosa, porque elas, mulheres, têm o controle de tudo. Pablo chega ao apartamento e reencontra Alicia. Ele dá uma rosa para a amada. A empregada suspeita que há ratos no edifício. Isabela se apavora. Pablo elogia Alicia e dá sua risada pavorosa. Isabela conhece Pablo. Ela diz que irá ao supermercado e os deixam sozinhos. Ana liga para Fernando e pede que ele lhe avise sobre o que ocorrer com Diego. Ana fala que sente que esse passeio de Alicia com Isabela será uma maneira dela encontrar o Pablo. O doutor informa os familiares de Diego que a cirurgia terminou e terão que esperar 2 semanas para verem o resultado. Diego acorda e fala que está muito bem, apesar de estar sonolento. Diana liga para Ana. Ana pede que Diana lhe dê o endereço da casa de Isabela, já que o edifício é de Dorival. Diana decide ajudar Ana. Isabela vai ao mercado e compra um veneno de rato para assassinar Sete. Fernando diz a todos que o doutor disse que precisam esperar se os tendões estão bem e se Diego recuperará o movimento das mãos. Nando diz que o doutor disse que terão que esperar 2 semanas para verem os resultados da cirurgia. Ramona serve refresco e batatinhas para Pablo e Alicia. Alicia pergunta sobre os pais de Pablo. Ele diz que eles são legais, mas não se dá muito bem com seu irmão. Diana consegue o endereço de Isabela com a ajuda de Dorival. Yolanda visita Dorival e elogia o feioso. Yolanda diz que quer aprender a dançar. Diana percebe que as coisas estão se complicando demais. Ana comenta com Bruno que os homens são difíceis demais. Ela fala que Fernando lhe magoou e fez seu coração em pedaços. Diana liga para Ana e diz que já tem o endereço do edifício, mas não sabe o número do AP. Ana anota o endereço. Ana descobre que Yolanda está na boate. Fanny chega em casa. Ana revela a Fanny que Dorival está se relacionando com Isabela e Yolanda. Laura e Leon saem para comer. Laura segue desabafando suas tristezas e fala que odeia ser pobre. Ele diz que ela está estudando para se superar e futuramente sair da pobreza. Laura queria conseguir um marido rico. Leon fala sobre a briga que teve com Fanny. Fanny conta a Ana que teve uma discussão forte com Leon, porque estava muito próxima de Lenin. Ana crê que Fanny sente algo por Lenin. Alicia conversa sobre sua mãe com Pablo e fala que foi a 3ª filha a nascer dos seus 7 irmãos. Alicia explica que seu pai está se divorciando de Isabela porque se apaixonou por sua nana. Ana diz a Fanny que sua alma está num rio, de tanto que está preocupada com Diego. Fanny recebe uma mensagem de Lenin, que é meio que um poema. Lá, ele diz que pensa muito nela. Fanny se estressa e pede que ele não lhe mande mais mensagens. Ana vai à casa de Isabela e descobre que Alicia e Pablo se encontraram às escondidas ali. Ana se estressa e diz que tentou apoiá-los, mas ela não confia nela. Isabela encontra Ana em sua casa e a humilha, a chamando de criada de quinta. Ana pede mais respeito. Elas trocam farpas e Ana diz que terão que avisar Fernando sobre tudo o que aconteceu e também sobre o que Isabela fez. Isabela e Ana brigam por Alicia. Pablo se despede de Alicia. Alicia vai embora com Ana. Fanny liga para Lenin e pede que ele pare de lhe mandar mensagens. Lenin muda de assunto. Ele diz que está numa biblioteca, onde é muito interessante. Leon e Laura chupam um picolé. Leon pensa em levá-la até a casa dela, mas ela não aceita. Laura conhece a vila onde Leon mora. Natália questiona Diego se ele já perdoou Fernando completamente.
As crianças brigam com o cachorro Seth. De repente se assustam ao verem Johnny e Edna vestidos de detetizadores. Bruno revela que ele e Edna encontraram uma barata enorme na cozinha. Bruno se culpa por ter aparecido um inseto desses na casa. Johnny diz que Edna está o ajudando a passar o veneno na casa. Alicia revela a Nando que beijou Pablo pela segunda vez. Ana diz a Fernando que é melhor que Alicia e Pablo se encontrem ali, porque quando duas pessoas se amam, não há o que fazer para separá-los. Ana diz que eles irão se ver às escondidas se eles continuarem proibindo. Por isso, é melhor resolverem deles se verem ali mesmo na mansão. Fernando acaba cedendo e decide fazer o que Ana pede. Yolanda avisa Isabela que comeu Dorival de beijos. Isabela sente nojo. Isabela pergunta a Beatriz se ela ainda está com Henrique. Ana pergunta a Fernando por Diego. Fernando diz que precisam esperar alguns dias para verem os resultados da operação. Beatriz diz a Isabela que sua vida privada não é problema dela. Isabela diz que se preocupa, pois conhece Henrique há muitos anos e ele só quer fazer amor e nada mais. Ana e Fernando têm uma conversa séria com Alicia e pedem que ela não minta mais e nem os desobedeçam. Ana diz que Fernando deixará que Pablo e ela se vejam ali. Alicia abraça Ana por ela ter convencido o pai. Ela também abraça o pai e o agradece. Johnny e Edna passam a fumaça tóxica por toda a mansão para que todos os insetos morram. Beatriz fala para Isabela que Henrique tem estado muito estranho e que ele quer ser melhor que Fernando e que acha isso impossível. Fernando, Ana e os demais estão do lado de fora da mansão. Johnny diz que aquela fumaça é tóxica e eles terão que esperar várias horas para entrarem na casa e que só poderão entrar amanhã. Ana propõe de todos eles acamparem no jardim. Todos começam a montar as barracas. Pela noite, eles decidem comer algumas guloseimas, chocolate, marshmallow e etc. Fanny se chateia por Edith ter dado seu telefone para o Lenin. Lenin liga para Fanny. Ele manda uma mensagem perguntando se ela viu a lua. Lenin impressiona Fanny com suas belas e doces palavras. Johnny pede perdão a Fernando por tudo que ocasionou. Fernando o entende e fala que essa é uma boa aventura em família. Ana se junta a todas as crianças. Eles comem salsichas e apreciam a noite maravilhosa e a lua. Johnny decide contar uma história de terror para todos eles, antes de ir embora. O doutor informa Nicholas que ele ficará mais uma noite no hospital. Nicholas diz que pelo menos desfrutou da companhia da enfermeira Marlene, que é a enfermeira de todos ali. Leon desabafa com a mãe e fala sobre a briga que teve com Fanny. Margarida acha o cúmulo que ele duvide de Fanny, sendo que ela não fez nada de mal. Leon está cego de ciúmes. Nando mostra para Ana o anúncio que colocou na internet, onde procuram pela mãe dela. Ana se emociona com a atitude do garoto. Nando diz que vão espalhar aquilo por toda a internet. Ana agradece ao menino e a Fernando. Ana quase beija Fernando. Isabela se choca ao flagrar Yolanda e Ramona bebendo juntas. Ramona pede perdão. Isabela ameaça demitir Ramona. Alicia liga para Pablo e o comunica que seu pai deu permissão de se verem em sua casa. As crianças se preparam para dormirem nas barracas. Ana abraça os pequenos e eles dão guerras de beijos. Edith revela a Fanny que está gostando muito do Nando. Fanny a apoia. Edith pensa em demonstrar isso a Nando. Edith se aproxima de Nando e diz que se atrai pela inteligência e não pela aparência dele. Em seguida, ela o beija e ele fica surpreso. Fanny fica chocada e diz, "Oh my God!" Nando corresponde ao beijo. Fernando entra na barraca e percebe que Ana dormiu com seus filhos. Fernando deita ao lado deles e acaba beijando a boca de Ana. Ana acaba acordando. Ele a acaricia e pede que ela durma. Nando pergunta por que Edith fez isso. Ela pede perdão. Nando revela que tem namorada e se retira. Fanny pergunta o que ocorreu. Edith diz que Nando a rejeitou. Fanny diz que também se esqueceu que Helena continua namorando Nando, apesar de estarem afastados. Fernando não consegue dormir e fica apreciando a brisa do ar. Ele observa o céu e agradece a Deus por ter salvado seu pai, seu irmão e por ter um momento maravilhoso assim com seus 7 filhos e também por ter Ana em sua vida.
No dia seguinte, Ana acorda e vê que a mansão já está livre do veneno tóxico. Ana e Fernando se encontram na cozinha e tomam um café, sabendo que estão apaixonados. Fanny entra e conversa com eles sobre Lenin e Leon. Johnny recebe um convite para ser boxeador profissional e decide anunciar que se chamará Johnny, Punhos de Aço. Leon, furioso, decide procurar Lenin na universidade para perguntar se ele gosta de Fanny. Leon decide lhe dar um golpe e exige que ele se afaste de Fanny. Contudo, Lenin não fica de fora da briga e enfrenta Leon. Os dois brigam violentamente. Fanny e Edith chegam e veem tudo. Os amigos de Lenin ajudam a separá-los e Fanny pergunta a Leon por que brigou com Lenin. Leon diz que já sabe que Lenin gosta dela. Fanny fica muito machucada e vai embora chorando. Manuela, por sua vez, está prestes a receber o grande sacrifício por parte de seu líder. Bruno vê Manuela e se dá conta de que a pintaram completamente de prateado e que querem dar as boas-vindas à comunidade espacial. Manuela é impactada por um raio que a deixa inconsciente. Bruno a leva embora para salvá-la. Diego e Nicolas recebem alta ao mesmo tempo do hospital. Ao chegarem à mansão, são recebidos com muito carinho. Sebastião mostra o rap do tio e do avô, no qual toda a família dança junta. Isabela percebe que Henrique parece estar perdendo a cabeça, já que bebe no meio da tarde e não faz outra coisa além de cantar. Isabela recebe uma ligação de Fernando, que exige que ela vá para a mansão. Lenin visita a mansão junto com Edith. Lenin pede perdão a Fanny por ter brigado com Leon. Os gêmeos o veem e, ao perceberem que ele é amigo de Fanny e de Edith, acreditam que pode ser um vampiro disfarçado. Os gêmeos fazem uma nova brincadeira. Laura vê Leon e diz que vai cuidar dele. Laura diz a Leon que Fanny não sabe valorizar um homem de verdade, e então a talarica o beija. Leon se surpreende e pede que ela nunca mais volte a fazer isso. Laura diz que certamente Fanny e Lenin andam juntos. Laura diz que gosta muito do Leon. Pablo visita a mansão, conhece Fanny e percebe que ela é muito bonita. Pablo e Alicia têm um encontro, mas são supervisionados por Ana. Edith fala com Nando e diz que o admira e que está se apaixonando por ele. Fernando promete a Diego que vai ajudá-lo em tudo, como seu enfermeiro oficial. Fernando percebe que, apesar das brigas que tiveram, nunca vai deixar de amá-lo. Edith escuta quando Nando confessa a Fanny que também gosta dela. Alicia conta a Pablo que Ana convenceu seu pai para que pudessem se ver. Fernando diz a Ana que não quer que ela se separe nem por um minuto deles. Nando diz a Fanny que o look de Edith é extremo, que eles são diferentes, mas que os opostos se atraem. Fanny diz que há uma razão para Edith ser assim. Fernando descobre que Edith está espiando e diz a Nando e Fanny que ela estava escutando a conversa deles. Nicolas diz a Jennifer que não quer que ela seja sua enfermeira. Nicolas se desculpa com ela e lhe diz que quer que ela seja feliz. As crianças chegam para brincar com Nicolas. Johnny vai à sua estreia como boxeador e Dorival diz que brigará por ele, para que lhe paguem o dinheiro que deve. Dorival coloca Johnny para brigar e ele fica inconsciente. Edith está aborrecida pelo que Nando disse e diz a Fanny que seu irmão é preconceituoso. Fanny diz a Edith que seu estilo não é normal. Edith conta em segredo a Fanny seu plano. O bebê se move e Isabela fica muito feliz. Isabela liga para Yolanda para contar. Bruno leva Manuela ao hospital e Domênica diz que ela vai ficar bem. Manuela diz a Bruno que aquele foi seu ritual de iniciação na comunidade iluminada dos OVNI presentes. Bruno diz que foi procurá-la porque quer que ela volte à mansão. Ela adverte Bruno de que entre eles não haverá nenhum vínculo amoroso. Natália diz a Diego que voltou a amar a vida porque o encontrou. Nando conversa com Fernando e diz que falará com Helena.
porque é melhor que terminem. Fernando confessa a Nando que vai lutar para que Ana o perdoe e para recuperar seu amor. Fernando pede a Nando que o ajude a reconquistar Ana e quer saber o que ela sente. Jennifer chora com Ana e conta que Nicholas tem a ideia tonta de afastá-la dele e que acredita que ele já não a ama. Ana diz que o que aconteceu com Nicholas faria qualquer um se sentir mal e pede que ela lhe dê um tempo. Fernando diz a Alicia que já é hora de Pablo ir embora. Fernando diz a Pablo que quer que respeite sua família. Alicia pergunta a Fanny o que fazer para aprender a beijar. Manuela finalmente volta para a mansão e as crianças ficam felizes. Bruno diz a Ana que lavaram o cérebro de Manuela. Isabela chega à mansão para ver Fernando. Isabela escuta que Fernando está procurando Soledade Fontes. Isabela espia os papéis de Fernando e vê que Soledade Fontes é a mãe de Ana. Isabela descobre que Fernando está muito perto de encontrar a mãe de Ana e pensa que isso pode mudar tudo. Fernando diz a Isabela que com ela na empresa as coisas podem funcionar. Fernando toca o ventre de Isabela e sente o bebê se mexer. Nando conta a Ana que Edith o beijou no acampamento e que está se apaixonando por ela. Ana diz a Nando que talvez a vida esteja lhe dando uma nova oportunidade com Edith. Nando pergunta a Ana se ela ainda ama Fernando e ela diz que o amor por seu pai continua. Fernando diz a Isabela que não quer que ela fomente as mentiras de Alicia e que se quiser continuar vendo, terão que se ver na mansão. Alicia, Fanny e Edith conversam sobre o primeiro beijo e Edith diz a Alicia que os primeiros beijos são uma mistura entre os mais estranho e o mais emocionante. Isabela envenena a comida de Sete sem que ninguém veja. Diego diz a Fernando que nesses dias aprendeu que deve se recordar do que é bom, que sua rivalidade nunca deveria ter existido e que jamais deveriam ter envolvido Nicholas porque quase acabaram com a vida dele. Nicholas escuta tudo e diz que se sente feliz porque enfim eles se perdoaram. Alicia liga para Isabela e diz que quer aprender a beijar. Yolanda pergunta quem é Soledade Fontes e Isabela diz que é a mãe de Ana e que seu próximo plano destruirá a babá, que será encontrar a mãe de Ana e nunca vai deixar que elas se conheçam. Ana diz a Alicia que cada um tem que aprender por conta própria a beijar. Alicia diz que tem medo de fazer algo errado e que Pablo já não queira estar com ela. Ana diz que eles podem aprender juntos, mas com calma, e pede que ela não seja impaciente. Fanny conta a Ana que Leon e Lenin saíram no tapa e que Leon, ultimamente, tem um problema com ciúmes. Fanny diz que ama Leon, mas que sua insegurança está cada vez maior. Fernando diz a Fanny que investigou o paradeiro de Cláudia e descobriu que ela está morta. Fanny não sabe o que dizer para Marcela, e Ana diz que ela apenas está vendo a realidade. Fernando diz que está preocupado porque terá que enfrentar histórias dolorosas e situações complicadas. Alicia lê instruções para o beijo perfeito e se preocupa com o aparelho. Luz vê que ela está com o tablet de Sebastião e Alicia pede que ela não diga nada a ele. Bruno diz a Nicholas que Jennifer está longe de ser apenas sua enfermeira, pois ela o ama. Nicholas diz que desde o infarto mudou e não quer amarrar Jennifer a um doente. Leon chega à mansão e Ana conversa com ele sobre seu comportamento. Ana diz a Leon que se ele não perceber, seus ciúmes vão afastá-lo de Fanny por completo. Ana diz que Fanny o ama e que não vai traí-lo. Lenin e Fanny levam as meninas da casa de Mercedes à unidade móvel de prevenção do câncer de mama. Érica, diretora da casa das Mercedes, diz que notou algo estranho. A doutora da unidade diz a Érica que é possível que ela tenha câncer. Fernando conta a Leon sobre sua primeira visita à fábrica da La Costenha e como percebeu que todos merecem uma oportunidade de realizar seus sonhos. Fernando oferece a Leon um cargo na gerência de imagem corporativa. Manuela explica a teoria por trás dos OVNI presentes, quando Ana nota algo estranho na comida de Sete, mas ele já começou a comer. Ana reconhece que é veneno para ratos. Sete fica muito doente e todos correm para levá-lo ao veterinário. Isabela, em seu apartamento, fica feliz com a tragédia que causou. A veterinária diz a todos que é muito difícil que Sete sobreviva. Edith, disfarçada, digamos que
Uma menina normal, comum, se encontra com Nando e ele fica impressionado com sua beleza. Edith, disfarçada, se apresenta a Nando como Elisa. Edith fica feliz porque Nando não a reconheceu. Isabela hackeia o e-mail de Fernando, mas não consegue descobrir a senha. Alicia pede permissão a Fernando para ir à mansão com Pablo. Fernando diz que ela pode ir sempre, desde que Bruno os vigie. Fanny está com Érica e procura apoiá-la antes que façam seu ultrassom. Fanny diz a Érica que ficará com ela. Leon visita a área de desenho gráfico e conhece Perla, que está revisando desenhos. Leon decide ligar para Fanny, que está com Lenin. Leon, ciumento, pede que eles se vejam. A veterinária diz a todos que Sete está bem e fora de perigo. Sebastião diz que tem que investigar quem envenenou Sete. Fanny e Lenin conhecem Edith sem maquiagem e se surpreendem. Pablo e Alicia se beijam, quando de repente ficam presos pelo aparelho. Toda a família chega de surpresa. Ana consegue desgrudar Pablo e Alicia com algumas pinças, sem grandes problemas. Fernando fica muito aborrecido, porque sente que todos estão zombando dele e de suas regras. Ana e Bruno pedem que Fernando se tranquilize. Fernando fica como um louco, mas é controlado por Ana.